Na última aula, nós classificamos as equações diferenciais quanto a tipo, ordem e linearidade. Então, nós escrevemos aqui uma equação do tipo assim, ó. A0y mais A1 de t, certo? Aí aqui eu coloquei dy dt, né? Depois A2 de t, d2y dt2, mais, enfim, ANT, derivada de ordem n, né, de y em relação a t, e isso pode ser igual a uma função f de t. Tá certo? Então, vocês estão vendo aqui que eu estou com uma equação diferencial ordinária, porque as derivadas são só em relação a uma única variável t. Então, uma equação diferencial ordinária de ordem n e linear. Na aula de hoje, eu quero estudar com vocês essa daqui, ó. Ou seja, nós vamos estudar uma equação diferencial ordinária, tá certo? Equação diferencial ordinária de primeira ordem linear. Equações lineares de primeira ordem, para simplificar, né? Para a gente não estar dizendo equação diferencial ordinária linear de primeira ordem, eu botei aqui equações lineares de primeira ordem. A descrição é essa, né? Como eu já tinha dito, equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem. Então, são equações que podem ser escritas assim, ó. Né? Então, do jeito que eu coloquei no quadro, só que eu mudei as letras, né? Veja que a derivada ficou com o coeficiente 1, mas, de fato, de acordo com o que está no quadro, com o que eu escrevi no quadro, você tinha um coeficiente A1 de t, multiplicando a derivada. Então, é só passar esse cara dividindo, né? Dividir tudo por ele, por essa função A1 de t. E aqui você fica com coeficiente 1, né? Tá certo? Pois bem, então vamos estudar essa equação. A princípio, eu vou considerar P de t igual a zero, para a gente começar esse estudo. Então, vamos ficar com dy dt igual a q de t. Essa equação aqui, a equação 2, ela é muito simples de ser resolvida, tá? Porque você vai integrar aqui dos dois lados. Quando você integra no primeiro membro, vai aparecer a função y de t, e aí, no segundo membro, fica a integral de q de t dt mais uma constante. Então, a solução geral para uma equação desse tipo é muito simples. É simplesmente a integral da função q de t dt mais uma constante arbitrária. É tranquilo, né? Então, nós vamos ver um exemplo muito simples, né? E vamos resolver isso daqui. Tá certo? Ora, então a gente já viu que é simples, né? Temos. Então você tem y' igual a seno de 2t, aí você integra, né? Você integra aqui em relação a t, nos dois lados, 2t dt, tá vendo? Fica dessa forma aqui. Essa daqui é y, né? Igual, e aqui a integral do seno é o cosseno. Cosseno de 2t. Como tem esse 2 aqui, a gente já aprendeu lá em cálculo que sai uma constante e um meio, né? Que é quando você faz aquela história de u igual a 2t, né? Faz essa substituição, aí dá isso. Mais uma constante c, né? Onde c é uma constante arbitrária. Pronto. Aqui você tem isso aqui, né? É a solução geral, né? Solução geral. Então, o nosso objetivo agora é estudar essa equação daí, né? Seria a equação linear de primeira ordem.
de fato, como resolver uma equação desse tipo, né? O que é que a gente vai fazer? Certo? Então vamos tentar resolver essa daqui. A gente já sabe como resolver sem esse termo. É muito simples. É só integrar dos dois lados. Agora aqui não dá para você tipo integrar dos dois lados para tentar achar o y. Porque se você integrar aqui, aqui vai aparecer o y. Agora, quando você integrar aqui em relação a t, aí fica complicado, né? Porque tu tem um produto aqui, p de t com y. Y é a função de t, não esqueça, né? Então não dá para você chegar aqui e querer integrar dos dois lados e resolver. Aí não vai dar certo, não, né? Então, o que é que a gente pode tentar fazer aqui? Vamos tentar usar um artifício que na matemática a gente faz muito, que é tentar voltar ao caso anterior. Certo? Então, vamos tentar fazer alguma manobra nessa equação, de maneira que a gente obtenha uma nova equação, onde esse termo aqui ele é eliminado, e no primeiro membro vai ficar apenas derivado de alguém. Entendeu? E aqui uma outra função, sei lá. Então, eu quero fazer alguma manobra nessa equação para que ela seja transformada numa equação desse tipo. Pronto, aí se é uma equação desse tipo, aí você pode integrar, né? E aí você acha uma solução, certo? E a partir dessa solução que você vai achar, de repente a gente acha a solução para aquela equação lá de cima, a partir dessa daqui. Certo? Essa é a ideia. Vou fazer o seguinte, vamos multiplicar essa equação aqui. Multiplicar 1 por uma função. Eu vou chamar essa função de mi de t, de modo a eliminar o termo p de t y. Então, mãos à obra, né? Temos. Então, o que é que você vai fazer? Você multiplica isso por essa função mi de t. A princípio, vou supor que ela é não nula, tá? Vou dizer que ela é diferente de zero. Mi de t dy dt mais. Aí aqui vai ficar, ó, mi de t p de t y igual a mi de t q de t. Agora, olha que coisa interessante, porque você tem aqui dy e aqui você tem mi de t. Aí aqui você tem y. E aí você tem esse outro termo aqui, ó. Se esse produtozinho que apareceu aqui, tá certo? Se esse produtozinho ele for dmi dt, então você fica com mi dt dy dt, dmi dt vezes y. Mas isso é a expressão para a derivada do produto. Observe o seguinte, se dmi dt for igual a mi de t p de t, então guarde essa informação aqui, né? A gente vai voltar para ela daqui a pouco. Mas enfim,
Se você tiver essa igualdade aqui, né? Então, o que está escrito aqui no lado esquerdo é justamente a derivada de um produto. Então, você vai ficar aqui, só para ser mais detalhista ainda. Então, aqui você vai ficar com mi de t, vou repetir, tá? A equação. dy dt, mais, aí no lugar disso aqui, eu vou colocar dmi dt, aqui y igual a mi de t, q de t, tá certo? Muito bem. Então aqui, para aparecer a regra do produto aqui, claramente para vocês, né? Então aqui fica d dt de quem? De mi de t vezes a função y, igual a mi de t, q de t. Agora sim. Tá certo? Aí você integra, né? E integrando, o que é que acontece quando você integra aqui? Integra aqui no primeiro membro, vai ficar só a função aqui de dentro, né? Mi de t y igual, né? A. E aqui desse lado vai ficar a integral de mi de t, q de t, dt, mais uma constante arbitrária c. Então você divide tudo por mi de t, né? E aí você tem a sua solução geral. Y vai ser 1 sobre... Por isso que eu disse aqui que mi de t tinha que ser diferente de zero. Porque se a gente precisasse dividir, não ia dar problema, né? Então aqui, 1 sobre mi de t. Vou botar assim, né? Integral de mi de t, q de t, mais c. Aí. Então isso aqui é a solução geral, né? Solução geral. Mas era bom a gente saber, de fato, a cara dessa função mi de t. A gente não sabe. A gente só sabe que a gente multiplicou essa equação por uma função, não é? De maneira que a derivada dessa função que a gente multiplicou seja esse produto. Mas a gente não sabe quem é a função, essa função mi de t. Então vamos fazer uma continha rápida aqui, para ver se a gente consegue descobrir quem ela é, né? Para isto, deixa essa equação aqui, vamos colocar ela aqui em cima. D mi dt igual a mi de t, p de t. Deixa ela aqui. E aí vamos tentar descobrir quem é essa função mi que está aparecendo aqui, né? Porque essa função mi ela não vem na equação. O que vinha na equação aqui era a função q de t apenas, né? Eu acabei de apagar aqui, era o que estava do lado direito, né? O segundo membro da equação, era a função q de t. Já é dada, mas essa mi, não. Então a gente tem que descobrir, ver como é a cara dela. Então basta você fazer o seguinte. Olha, se eu quero achar essa mi, eu estou com essa mi nos dois membros dessa equação. Então eu vou pegar e colocar, tipo, no primeiro membro. Tudo que é mi, eu deixo no primeiro membro. Para ver se eu consigo lá integrar e tal, e ela aparecer, a função mi. Vou escrever como 1 sobre mi de t, aí dmi dt igual a p de t. Pronto, então meu objetivo é tentar fazer com que aqui nesse primeiro membro fique a derivada de uma função, que é para eu integrar e achar a mi. Bom, então basta você lembrar aqui o seguinte, 1 sobre mi de t. Então, 1 sobre mi de t, ela é a derivada de alguma função. Certo? Se vocês estiverem aí bem lembrados do cálculo 1, né? Isso aqui, ó, só essa daqui.
ela é a derivada em relação a mi dessa função aqui, ó. Ln do módulo de mi de t. Derivada de Ln, né? É isso? Derivada de Ln é 1 sobre essa função aqui. Tá certo? Derivada do módulo é 1 sobre mi de t. A gente aprende isso em cálculo 1. Tá bom? Eu vou botar um colchete assim só para não atrapalhar. E aqui a gente repete o dmi dt, tá vendo? E aqui igual a p de t. Então essa coisa fica assim. Agora, se você observar mais atentamente ainda, esse produto aqui, ó, derivada de Ln do módulo de mi de t vezes dmi dt, né? Se você lembrar da regra da cadeia, então você vai constatar que isso daqui é a derivada em relação a t, justamente da função Ln do módulo de mi de t. Tá certo? Isso aqui igual a p de t. Tudo isso aqui, não, tudo isso aqui é isso aqui. Não é assim que a gente aprendeu lá em cálculo 1? Veja, derivada disso em relação a t. Então, o que é isso? É a derivada dessa função em relação a mi, vezes a derivada da interna, que é a função mi. Tá certo? A função mi, que é o que está aqui, ó, derivada da interna. Então, derivada da função ln módulo de mi de t, vezes a derivada da interna, dmi dt. Tá certo? Regra da cadeia, daqui para cá. Ó. E integrando, aí você integra. Quando você integrar isso, você vai ficar com ln, né, do módulo de mi de t. Certo? Integra fica isso aqui desse lado. E do outro lado você vai ficar com integral de p de t dt mais uma constante. Ora, mas isso implica o quê? Então, você usando agora a função exponencial, né? Então, você sabe que exponencial disso é igual a exponencial disso. Mas exponencial de Ln, do módulo de mi de t, do módulo de mi de t, é só módulo de mi de t. Né? Você vai ficar aqui assim, com exponencial de Ln do módulo de mi de t, né? Mas exponencial e Ln são inversas uma da outra, então isso aqui resulta apenas no módulo de mi de t, que é o que está escrito aqui. E desse outro lado você vai ficar com o exponencial da integral de p de t dt mais uma constante. Ora, então fica módulo de mi de t igual. Isso aqui é exponencial da integral de p de t dt vezes exponencial de uma constante. Certo? Ora, isso é módulo de mi de t igual a exponencial de uma constante, você chama de uma constante C1, que é uma constante ainda isso. Você chama de outra constante aqui C1. E aqui fica com a exponencial de p de t dt. Tá certo? E por fim, mi de t, como aqui está em módulo, aí o módulo disso é a mesma coisa de mais ou menos mi de t. Aí eu boto esse mais ou menos aqui. Então fica C1 exponencial da integral de p de t dt. Ó, você achou, não é, quem é a função mi que está aparecendo aqui. Certo? Na verdade, você achou infinitas funções mi, certo? Que podem ser usadas para você achar esta solução aqui. Né? Como aqui tem infinitas, a gente escolhe apenas uma, a mais conveniente, né? Para a gente escrever essa solução geral. Tá certo? Basta que você escolha uma. A gente multiplicou lá no início por uma função mi dt. Lembra?
Não multiplicou por várias, multiplicou por uma. Então aqui você vê que você tem infinitas funções mid e t que podem ser escolhidas. Então eu vou escolher a melhorzinha aqui. Então agora basta escolher uma função mid-t, certo? Por exemplo, nós vamos trabalhar com mid-t igual a exponencial da integral de p de t dt. Pronto, vamos trabalhar com essa, que é você considerar apenas um sinal aqui e a constante 1. Então é a função mais simples que a gente pode ter para utilizar na solução da nossa equação linear de primeira ordem. Então, essa função mid-t, que a gente multiplica a equação para transformar ela numa mais simples, integrar e chegar na solução, essa função aqui, ela é chamada de fator integrante. Fator integrante. Então, resumindo, fica assim. Aqui, nossa equação linear de primeira ordem, ela tem como solução 1 sobre mid-t, integral de mid-t que é de t, dt, mais uma constante arbitrária, a solução geral, né? Onde a função mid-t é exponencial da integral de p de t dt. Olha, isso aqui não é para você decorar, não, tá? Não é legal você decorar essa fórmula. O legal é você entender esse processo que a gente acabou de fazer e utilizar todo esse processo para resolver os exercícios. Fica mais simples do que você decorar uma fórmula. Por exemplo, vamos tentar encontrar a solução geral para essa equação aí. Encontrar uma solução geral para essa equaçãozinha aqui. Y' mais 2 sobre ty igual a t. Vamos ver, né? Solução. É tanto que eu vou escrever assim. Um fator integrante é. Então a gente acabou de ver que um fator integrante, ele é exponencial, né? Da integral de p de t dt, onde a função p de t é essa daqui. Ora, então você vai ficar aqui com o exponencial da integral de 2 sobre t dt, tá certo? Que é igual. Aí aqui você fica com... Esse 2 você pode tirar da integral, né? Aí vai ficar, tirando o 2, vai ficar a integral de 1 sobre t dt, que é ln de módulo de t, né? Ora, isso aqui é exponencial de ln. Aí vai ficar módulo de t ao quadrado, que é a mesma coisa de t quadrado. Tá certo? Então, isso aqui é t quadrado. O seu fator integrante é t ao quadrado. Tá certo? Então, multiplicando a equação pelo fator integrante mi de t igual a t quadrado, o que é que vai aparecer? Então, você vai ficar com t quadrado, y', mais, aí aqui vai ficar t quadrado vezes 2 sobre t, y, igual a t quadrado, vou colocar assim, tá? Vezes t. Ou seja, fica t quadrado, y'. Aqui, se quiser fazer a conta, mas nem precisa, viu? Aqui você vai ficar com 2t, né? Y igual a t ao cubo. Enfim, daqui você já poderia escrever assim, né? A gente já sabe que quando você multiplica pelo fator integrante, o primeiro membro fica assim.
d dt do fator integrante vezes a função y. A gente já sabe disso. Quer dizer, que você já poderia ir direto para lá. Você multiplicando a equação pelo fator integrante tal, você já poderia dizer isso aqui. Claro, igual, né? A t, não é t, aí aqui ficaria t ao cubo, né? Que você multiplicou pelo fator integrante t quadrado. Tá entendendo? Porque vai dar isso aqui, quando você multiplica pelo fator integrante. Olha aqui, ó. Na prática, a gente vendo isso. Eu multipliquei por t quadrado, ó, ficou t quadrado y' mais 2ty. Veja, derivada da primeira, 2t, vezes a segunda, mais, ó, a primeira vezes a derivada da segunda. Tá vendo? Então daqui você já pode pular para ali. Pode ir seguro, tá? Mas se quiser, você faz esse detalhezinho aqui. Aí fica a seu critério. Pronto. Chegando aqui, você integra, né? Então, t quadrado y é igual a integral de t ao cubo dt mais uma constante arbitrária c. E aí, y, deixa o t quadrado ainda aqui, né? Aqui fica t à quarta sobre 4 mais uma constante c. Então, o y, né, passando o t quadrado aqui, dividindo, vai ficar t quadrado sobre 4, tá certo? Mais c sobre t quadrado, assim. Certo? C arbitrária. Então, aqui você encontrou a solução geral. Eu quero fazer uma coisa aqui com vocês agora. Aproveitar que a gente achou isso daí. E eu quero fazer uma análise dessas soluções. Isso é uma família de soluções. Certo? Como é que elas se comportam e tal. Vamos ver isso aqui, né? Vou colocar assim, análise das soluções. Tá certo? Vamos tentar fazer uma análise aqui. Quando você pega C igual a zero, aí você tem essa solução particular aqui. Certo? Você tem y igual a t quadrado sobre 4, né? Que é uma solução particular, né? Você tem essa solução particular definida para escrever assim, para todo t real. Essa função está definida para todo o número t real. Olha só, gente. Vou colocar aqui t, y. Bom, fazendo aí de uma forma, só um esboço mesmo, né? Você teria uma parábola aqui, ó. Né? Isso aqui seria zero, né? Esse zero aqui significa a constante zero aqui que eu escolhi. Agora, vamos imaginar esse C não nulo? Olha só. Se o C é não nulo, eu posso chegar aqui e calcular o limite dessas soluções, de y de t. Vamos logo quando t vai para mais ou menos infinito. Né? Se t vai para mais ou menos infinito, isso aqui vai para zero. Não? E isso aqui vai para infinito. Quer dizer que isso aqui é mais infinito. Tá? Essas soluções, elas têm esse comportamento aí. Todas elas, quando o C é diferente de zero. Certo? Para t indo para mais ou menos infinito, elas vão para mais infinito. Deixa eu ver outra coisa aqui. Beleza, guarda isso aí. Bom, um ponto problemático aqui, tá certo? Quando eu digo que C é uma constante não nula, então eu tenho que dizer uma coisa aqui antes. C é diferente de zero, né? Então, certo?
as soluções y de t estão definidas. Opa, não posso invadir aqui meu gráfico, tá? Estão definidas em todos os reais, exceto no zero. Né? No zero não está definida, por causa disso aqui, né? Pronto, aí eu faço essa análise aqui dessas soluções. Ó. Veja que isso aqui é mais infinito, quando t vai para mais ou menos infinito. Como elas não estão definidas no zero, esse zero é um ponto interessante de a gente analisar o que acontece. Não é? Ela não está definida no zero. Mas o que acontece quando você está perto do zero? Né? O que acontece aqui? Então, esse limite aqui, deixa eu ver, perto do zero, isso aqui ó, vai para zero, e isso aqui vai para mais infinito. Agora depende também do C, né? Então ainda vou fazer um detalhe aqui. Ó. Se C for maior do que zero, então limite de y de t, quando t vai para zero, vai ser quem? Mais infinito, porque isso aqui vai para zero e isso aqui vai para mais infinito, porque o C é positivo. Certo? Agora, se o C for negativo, então... Eu vou até tirar essas soluções daqui. Deixa eu colocar elas aqui em cima. Y igual a t quadrado sobre 4 mais c sobre t quadrado. Eu estou fazendo essa análise, tá, gente? Porque nos exercícios pode aparecer questões perguntando alguma coisa das soluções, entendeu? Algum comportamento da solução, onde é que elas estão definidas, certo? Um comportamento assintótico delas, eu não sei, pode aparecer coisa desse tipo. Então, eu estou tentando analisar o máximo que eu posso aqui. Se C for menor do que zero, deixa eu apagar aqui a solução geral, né? Então, esse limite, agora, né? Quando t vai para zero, ele é igual. Então, t está indo para zero. Então, isso aqui vai para zero e isso aqui vai para menos infinito, porque o c é negativo. Menos infinito. Muito bem. Será que tem pontos críticos, essas funções aqui? Agora, calcule y'. Tá certo? Y'. Você vai calcular aqui, você está vendo que dá 2, vai dar assim, t sobre 2, né? T sobre 2, derivada disso aqui, mais... E aqui vai dar uma constante c, aqui acaba que aparece um menos, né? Acaba que aparece um menos aqui. Aí vai ficar menos 2, colocar o czinho aqui, e aqui o t vai ficar elevado a menos 3, né? Vai ficar assim. Tá certo? Porque aqui eu estou assim, com c, t elevado a menos 2. Aí eu vou derivar isso aqui, né? Então fica menos 2c, t elevado a menos 3, né? Certo? Aí, gente, deixa assim. Tá bom? Deixar dessa forma mesmo. Aí você faz y' igual a zero, né? Então você fica com t sobre 2 menos 2c, t elevado a menos 3. Faz isso aqui igual a zero, né? Então fica... tá bom, fica assim. Fica 2c para cá, aí você pode escrever isso aqui, né? Dessa forma. Lembra que aqui eu estou trabalhando com c diferente de zero, tá? Ou com t diferente de zero. Eu estou trabalhando agora aqui, ó. Certo? A minha análise é essa.
Pronto, então fica t à quarta igual a 4c, né? Muito bem, fica isso aí. Quer dizer que t vai ser a raiz quarta, né? Olha, você tem pontos críticos, viu? Vou colocar assim, né? Certo? T vai ser a raiz quarta de 4c. Enfim, sim, mais ou menos, né? Esse aqui. Mais ou menos raiz quarta de 4c. Isso aqui são pontos críticos. Olha só. Pontos críticos das soluções. Vocês estão vendo que só faz sentido ponto crítico para essas soluções quando o C for positivo, né? Tá? Então aqui o meu C tem que ser positivo para fazer sentido você ter esses pontos críticos aqui. Agora, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todas essas informações e vou tentar desenhar outras curvas aqui. Outras curvas de soluções nesse gráfico aqui, tá certo? Deixa eu vou fazer o seguinte aqui. Gente, eu vou apagar aqui, tá? Vou deixar aqui a solução. Meu espaço aqui tá pequeno. Vou fazer maior aqui. Rapaz, é bem interessante, viu? Eu vou botar a parábola assim mais aberta, só para ver se eu consigo traçar esses gráficos, sabe? Observe uma coisa. Observe uma coisa. Vamos ver o comportamento na origem, certo? Quando o t vai para zero, certo? Essa curva vai para mais infinito. Quer dizer que ela tem um comportamento aqui assim, ó. E quando ela vai para o t vai para mais infinito, ela vai para mais infinito. Então ela tem um comportamento, tu tem essa curva aqui, né? Então você tem tipo um comportamento assim, ó. Certo? Ponto crítico, você tem um ponto crítico positivo, tem outro ponto crítico negativo. Isso aqui só vale para ser positivo. Tá bom? Então, tipo, esse ponto crítico positivo, agora ele é ponto de máximo ou de mínimo, né? Se a função ela vai aqui, ó, para mais infinito perto de zero, não é? E depois ela vai para mais infinito, longe de zero. E ela tem um ponto crítico positivo, esse ponto tem que ser de mínimo, né? Não tem como essa função fazer isso aqui, ó. Tá entendendo? Que ela só tem um ponto crítico positivo desse lado aqui, do lado direito. Então tem que acontecer isso aqui, ó. Você tem que ter uma situação dessa aqui. Não tem jeito. Sabe? Esse valor aqui seria tipo um tzinho desse positivo. 4c, raiz quarta de 4c, quando c é positivo. Aí tem uma situação análoga dessa desse outro lado, que é quando você tem o t igual a menos essa raiz, né? Então a mesma coisa, perto de zero, ó. Perto de zero, ela vai para mais infinito. Tá certo? Aqui, eu estou falando aqui, ó. Quando c é positivo, tá vendo? Quando c é positivo, perto de zero, ela vai para mais infinito. Ó. Quando ela vai para menos infinito, ela também vai para mais infinito. Então ela está aqui em cima. E tem um ponto crítico negativo. Então é uma coisa assim que deve acontecer. Ó. Agora, interessante é quando o C é negativo, porque quando o C é negativo, então essas funções elas estão tendo esse comportamento. Perto de zero, ela vai para menos infinito. Então, ela vem aqui de baixo agora, perto de zero. Tá vendo? Assim ou assim, dos dois lados, né? Certo? Não tem ponto crítico quando C é negativo. Não tem. Então, basta você analisar isso
Aí o que mais? Você tem que o limite dela, quando o t agora vai para mais infinito, é mais infinito. Ela não tem ponto crítico, então a única saída é acontecer isso aqui, ó. Tá entendendo? Acontecer coisas assim. Então esse padrão se repete aqui, ó. Então, olha que negócio interessante ficou essas curvas aí, né? Essas soluções, essa solução geral. Então, cada solução tem esse comportamento aí, cada solução particular. Muito interessante, né? Vamos resolver esse PVI agora? dy dt mais 2 sobre t y igual a t. E aqui y2 igual a 3. Tá certo? Vamos resolver esse camaradinho aí. Bom, então o que você deve fazer aqui? Solução, né? Quando você coloca uma condição inicial, então esse PVI ele vai ter apenas uma solução. Né? Porque você coloca uma condição inicial, então você encontra uma constante. Tá certo? Ou seja, você está procurando uma dessas curvas aqui, que é a curva correspondente a y de 2 igual a 3. Tá entendendo? Vai ser a curva que no instante t igual a 2, ela vai passar por 3. Né? Você tem aqui, bota 3 aqui. É claro que o desenho está horrível, você não ia conseguir fazer isso dessa maneira, né? Você não ia conseguir. Então aqui, sei lá, quando aqui for 2 e, ó, eu não estou achando nada aqui, mas enfim. Quando o seu t for 2, certo? Aí y de 2 igual a 3, né? Sei lá. Vai ter uma curva aqui. Uma curva assim ou uma curva do outro jeito, eu não sei. Não sei qual é a curva. Mas você está entendendo que por esse ponto aqui de abscissa 2, vou colocar assim, ó, o ponto de abscissa 2 e ordenada 3. Por esse ponto passa uma curva, que é a solução desse PVI. Você acha a constante, aí você descobre quem é a curva. Achar essa constante é fácil demais, né? Porque você faz o seguinte, temos, tá bom? Então você tem 3, que é y de 2, né? Então vai ser igual a 2 ao quadrado sobre 4 mais c sobre 2 ao quadrado. Aí você vai descobrir quem é a sua constante, porque aqui você vai ficar com 3, aqui você fica com 1, e aqui dá c sobre 4. Então nós vamos ficar aqui com c igual, né? A 2, 8, né? Então meu c vai ser 8. Certo? Portanto, a solução do PVI é y igual a t quadrado sobre 4 mais 8 sobre t ao quadrado. Então, nós chegamos aí a essa soluçãozinha aí, tá certo, gente? É a solução do nosso PVI, ok? Solução do nosso PVI. Então, você já sabe que essa curva aí, ela vai estar do lado direito, né? Porque você está pegando aqui y igual a 2, dando 3. Então é uma curva que vai estar aqui. Tá certo? É uma curvazinha que vai estar aí. E outra, o C dela é positivo, né? Como o C é positivo, a gente viu que ela tem ponto crítico, né?
Esse C aqui que a gente encontrou foi positivo. Então ela deve ser uma curvinha dessas aqui, ó. Uma curvinha dessas, né? Que tem um mínimo, né? Não, aqui não. Do lado direito. Tá bom? Deve ser uma situação dessa aí que a gente vai ter para esse caso particular, tá certo? Muito bem. Outra coisa aqui, eu tenho que colocar isso aqui, né? Vou colocar assim, YT, né? Aí você tem que colocar aqui, isso é importante, viu? Eu esqueci. T pertence ao intervalo 0 mais infinito. Vocês estão vendo que essa solução aí, ela é uma solução que está definida nesse intervalo aqui. Aqui pela figura a gente vê isso, né? A gente vê isso perfeitamente. É a única curva que vai passar pelo ponto 2, 3. Essa curva definida nesse intervalo aqui. Por que é que eu estou falando isso? Porque se você colocasse uma condição assim, ó, y de menos 2 igual a 3. Aí você faz aquela conta. Vocês estão vendo que dá a mesma coisa, não é? Se você colocasse aqui, ó, menos 2, né? Aí ficaria um menos 2 aqui dentro, ó. Tá vendo? Vai ficar tudo ao quadrado, né? Então você chega na mesma coisa. Você chega em C igual a 8, aí você chegaria aqui, ó. Y igual a t quadrado, mesma coisa. Sobre 4 mais 8 sobre t quadrado. Mas só que não é, essa solução aqui não é a mesma desse PVI aqui. Aqui eu estou propondo outro PVI, né? Aqui eu estaria propondo ó, o y' mais 2 sobre t, y igual a t. Aí aqui eu estaria colocando y de menos 2 igual a 3. Aí você vai, faz a conta. Você acha a mesma constante. Você acha a mesma expressão para a tua solução. Mas é uma solução diferente essa. Ela pode ter a mesma expressão, mas a diferença está aqui, né? Ó. Ela passaria agora pelo ponto menos 2, 3. Então eu estou falando de uma curvazinha como essa, só que desse lado aqui, gente. Ó. Seria uma curvazinha que está desse lado. Né? Porque tem que satisfazer y de menos 2 igual a 3. Então você tem que colocar aqui no final t no intervalo 0 menos infinito. Aí é outra função. Aqui, solução para esse PVI. E aqui, a solução para esse daqui. Então, vocês estão entendendo como a gente tem que... como a gente tem que ter bem essa noção de analisar as soluções, né? Você acha uma solução geral, mas você tem que saber fazer análise dessa família de soluções. Para quando chegar num PVI, você encontrar a solução correta. Você encontrar a solução correta. Porque para esse PVI, não é isso aqui para todo T. É para T aqui, nesse intervalo, né? Como a gente está vendo ali, justamente com o auxílio da figura.